A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Que bênção estarmos aqui juntos. Hoje nós vamos continuar o estudo aqui de 2 Crônicas. O capítulo é o 10, de 19 versículos, né? Já temos aí, para a glória de Deus, no canal gravado esse assunto. Louvado seja Deus, lá em Reis. Mas, irmãos, vamos aprender hoje algo novo aqui, irmãos, no mesmo assunto. Aleluia, sabe? A vida cristã, ela é uma vida não teórica. É uma necessidade muito grande, você, nós, aprendermos, conhecermos, lermos, examinarmos a palavra, porque se você não fizer isso, alguns entendem isso como teoria, né? Mas nós vamos concluir aqui o pensamento aqui. Mas não é teoria. Você tem que conhecer a palavra, você tem que entender o que está escrito, por quê, o propósito, aleluia, para que o Espírito Santo de Deus, que é vivo, que é atuante, que habita em nós, em você, ele dê o entendimento, o esclarecimento da palavra. Aí, irmãos, anda junto o conhecer e a prática, aleluia. Teórico, irmãos, é o que você aprende num curso secular. Teórico é o que você aprende numa habilitação aí, que você precisa trabalhar numa determinada função. A palavra de Deus, ela é viva e mais penetrante do que faca de dois gumes. Então, nós aqui precisamos lê-la, aprendê-la, saber, irmãos, os autores dos livros, em que época, quando foi escrito, porque lá, irmãos, era uma cultura, hoje nós vivemos em outra, mas a verdade, a regra não muda, aleluia. E aqui, no Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 10, você vai ver esse mesmo assunto gravado em Reis, que está aí no canal, para a glória de Deus aí. Fala aqui, os reis de Judá, né? E pós morte de Salomão, o seu filho Roboão foi, vamos dizer assim, o primeiro rei de Judá. Aleluia! Você vai ver, irmãos, aqui no versículo 1, fala assim, ó, e foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniram ali para fazê-lo rei. 2. Sucedeu o quê? Ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou ao Egito. Por que ele fugiu? Porque Salomão viu, irmãos, algo nele, irmãos, que o chamou a atenção e foi querer barrá-lo. Mas havia uma direção de Deus, irmãos. Assim, mas como pode haver uma direção de Deus para haver uma discordância entre pessoas? Irmãos, a Bíblia Sagrada fala assim, ó, andarão dois juntos se não houver de acordo, Amós 3:3. Você vê, irmãos, que no fim da vida do rei Salomão, a Bíblia é muito clara. A Bíblia, ela é clara, irmãos, no sentido do quê? Das vitórias, das lutas, das percas, dos erros que homens como nós, você, nós aqui, cometemos. E também homens que se arrependeram, deixaram, não fizeram mais. Mas homens também que não fala que se arrependeram. Não foram salvos ou não posso afirmar isso, irmãos. Não compete isso a nós, mas a própria palavra fala. Aleluia. Então, a Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara a esse respeito para você e para mim. Então, Salomão, diz a Escritura Sagrada, no fim da sua vida, ele se corrompeu por causa das suas muitas mulheres, dos casamentos mistos que ele fez, porque ele quis, irmãos. Porque a palavra, lá em Deuteronômio capítulo 17, ela já advertia para você, advertia para o rei Salomão, adverte para nós hoje muitas coisas para nós não fazermos, mas ele quis fazer. Só que há algo que é interessante, irmãos. A pessoa pode querer fazer o que quiser, tomar a decisão que quiser, mas também ela não reclama do que vai acontecer também com ela, da colheita dela. Salomão, o fim dele foi assim. E Roboão, irmãos, como outros filhos que Salomão teve,
tiveram uma oportunidade de ver o seu pai sendo usado por Deus, seu pai sendo um instrumento de Deus, como também falhando. Irmãos, Roboão, vamos falar dos outros filhos de Salomão, não. Roboão, primeiro rei da parte de Judá. Por quê? Quando Deus envia o profeta para falar com Jeroboão, aqui fala filho de Nebate, que ele ia fazer dele um rei, que na vontade de Deus, irmãos, quando Deus vem com uma palavra de revelação da sua palavra para você e para mim, não é para derrota, não é para perca, não é para você cair, não é para você ficar prostrado, é para você prosperar, para você ser bem-sucedido. E assim foi para Jeroboão, que o reino ia ser rasgado e vir na mão dele 10 tribos, né? E 2 na mão de Roboão. Mas para que houvesse, irmãos, bênção. E quando fala bênção, irmãos, fala de perdão, fala de unidade, fala de união, de crescimento, de vitória. Não fala de derrota, irmãos, de subtração, de divisão. E assim, a Bíblia toda, ela sendo lida por nós, o Espírito do Senhor vai nos falar. Então, Roboão, diz aqui a palavra do Senhor, sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, estou lendo o versículo 2, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham... Irmãos, perdão, eu virei a folha aqui, versículo 2. Sucedeu que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou ao Egito, versículo 3. Porque mandaram chamá-lo, e Jeroboão e todo Israel vieram falar com Roboão, dizendo, ele veio junto também, Jeroboão, que tinha visto ali da parte de Deus, do profeta, uma palavra direcionada a ele, irmãos, mas que ia vir sobre o povo, influenciar o povo. Para quê, irmãos? Para o povo se corromper? Para o povo se distanciar? Não, para o povo se unir a Deus, irmãos. Irmão, toda palavra que vem para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, que Deus vem ministrar algo para nós, irmãos, para nos abençoar, para te elevar por misericórdia do Senhor numa posição, isso ministerialmente falando, te conceder algo, te dar algo, te abençoar algo, não é para você só, irmãos, é para você levar pessoas depois de você vir ao Senhor. Pessoas depois de você a conhecer ao Senhor. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Te usar, nos usar, como usou esses homens aqui no passado, para a gente levar pessoas a Deus, através hoje de Cristo Jesus, aleluia. E muitos desses reis, irmãos, nas suas biografias, né, vamos dizer assim, que eram verídicas, levaram pessoas a Deus, levaram pessoas ao conhecimento de Deus, levaram pessoas a buscar o Senhor, mas muitos afastaram pessoas de Deus, muitos foram pedra de tropeço, muitos levaram pessoas a ir buscar outros ídolos e a se corromper. Deus não quer isso, irmãos. Deus quer que nós hoje, a palavra dele fala em Apocalipse, que ele nos fez como reis e sacerdotes, é para a gente clamar pelo povo, para a gente ser rei, irmãos, espiritualmente falando, na autoridade, e levar o povo ao conhecimento de Cristo, aleluia. O versículo aqui, o 4, fala assim, teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tua dura servidão, que teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos, né? Porque Salomão, ele usufruiu da sua autoridade, irmãos, e fez obras grandiosas. E para isso, irmãos, ele cobrou um imposto pesado do povo, qual o povo não tinha condições, mas o povo pagou, irmãos. Então, foi difícil para o povo, irmãos, passar por aquilo ali. Agora, mudando para Roboão, o povo foi pedir misericórdia, irmãos. O povo foi pedir ajuda, irmãos. Aí você vai ver aqui algo que você vai fazer, mas como pode Deus tá no meio disso? Mas foi vontade de Deus. Por isso que a Bíblia fala assim, irmãos, em Isaías, que os caminhos do Senhor não são nossos, nem os pensamentos do Senhor são nossos, irmãos, aleluia. O versículo 5 em diante fala assim, ele lhes disse, daqui a 3 dias voltai a mim, então o povo se foi. 6, tomou Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo, como aconselhais vós que se responda a este povo? 7. E eles lhes falaram, dizendo,
Se fizeres benigno e afável para com este povo, e lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. 8. Porém, eles deixou o conselho dos anciãos que lhe deram e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: assim dirás a este povo, que falou teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhes falarás: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os ombros de meu pai. Assim, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu castigarei com escorpiões. Você fala assim: meu Deus, o correto aqui, irmãos, humanamente falando, é você, é nós, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, no nosso viver, irmãos, é aprender com as pessoas mais experientes, irmãos. É aprender com os nossos pais, com pessoas que já viveram antes de nós, tiveram experiência. Nós ouvimos eles. Irmãos, na parte cristã, pessoas que tiveram mais experiência com Deus, e você ouvir, aprender e guardar aquilo no coração, irmãos, para você não errar. A Bíblia, ela mostra vários erros de pessoas que existiram em épocas diferentes. O que ela quer nos ensinar? Que nós temos que aprender vendo o erro daquelas pessoas e nós não fazemos igual. Mas aqui, irmão, você vai ver que Deus, ele estava nesse negócio. E não era para Roboão ouvir o conselho dos mais velhos, mas sim dos mais novos. Fala: meu Deus, mas isso parece difícil de entender, mas não é não. Continuamos aqui o versículo 13 até o 15. Ó. Aleluia. O 12 em diante. Veio, pois, Jeroboão a todo o povo ao terceiro dia falar com Roboão, como o rei havia lhe ordenado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. 13. O rei disse-lhes, respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixaria o conselho dos anciãos. 14. E falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu aumentarei. Mas meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. 15. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse sua palavra, qual falara pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Então, irmãos, vinha uma palavra direcionada de Deus através de Aías para Jeroboão, que estava no meio do povo. Ia ter que acontecer, irmão, essa separação de 10 tribos e 2 tribos. Irmão, só que nessa separação, você fala assim: mas você não acabou de falar que Deus não está na divisão? Não está. Deus não está na subtração? Não está. Era para Jeroboão, que nós vamos daqui para frente, né, entrar na vida dos reis, né? Já temos gravado dos reis lá em outro livro, aí no canal, né? Curiosidades Bíblicas EV Marcelo, mas vamos falar mais e com mais profundidade para a glória de Deus. O que? Jeroboão fazia diferença, irmãos. Jeroboão trazer o povo ao temor, trazer o povo na oração, trazer o povo à obediência à palavra, trazer o povo a voltar-se para Deus, trazer o povo a buscar o Senhor, irmãos. Esta é a vontade de Deus para você, para mim. Irmão, pessoas erraram lá atrás, pessoas fizeram errado lá atrás, pessoas, como diz o linguajar do ditado popular aí hoje, deixaram a desejar, líderes, pessoas que muitos conhecem, como muitos poucos conhecem. Não é para você seguir os passos dela, irmão. Não é para mim seguir os passos dela, porque o alvo seu, a referência minha e sua é Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Você quer pegar exemplo? Pega em Jesus. Você quer pegar um exemplo de como andou, como falou, como se portou, como se vestiu, se foi dizimista, não foi? Jesus fez tudo isso. Cumpriu toda a lei, aleluia,
para nos deixar exemplo. Tem pessoas, como Paulo mesmo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, de exemplos tem, mas podem vir a falhar. Mas o exemplo nosso, perfeito, maravilhoso é de Cristo, aleluia. Você, continuando aqui o assunto, o versículo 16 em diante, fala assim, ó, tem um título, né? Divisão do reino. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo, que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé, cada um a sua tenda? Ó Israel, olha agora pela tua casa. Ó Davi, assim todo Israel se foi para as suas tendas. 17. Porém, quanto aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. 18. Então o rei Roboão enviou Adorão, que tinha cargo dos tributos. Porém, os filhos de Israel o apedrejaram e ele morreu. Então o rei Roboão subiu depressa no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Por quê, irmãos? Porque Deus não estava nesse negócio, irmãos. Irmão, uma coisa que a Bíblia nos ensina, e isso é algo maravilhoso, irmãos, é algo que muitas vezes nós não aplicamos isso em todas as áreas da nossa vida, é a chamada moderação. Temperança, domínio próprio. Irmão, se tem que cobrar, tem que pagar o imposto aqui nessa época, um tributo, tem que ser, irmãos, na medida correta. Irmão, se tem que algo ser feito, isso você aplicar, nós aplicarmos na nossa vida, irmãos, em todas as áreas, irmãos. Isso é para quem é casado, para quem é solteiro, material, financeira, física, todas as áreas, é a moderação. Sabe por que Roboão, aqui, irmãos, ele foi taxado, passou por essa situação, porque ele não aplicou a moderação. Ser reto, ser justo. Nosso Deus, irmãos, é um Deus reto, um Deus justo. Irmão, se a pessoa ela acorda cedo, vai trabalhar, mas ela não conhece o Senhor, ela vai ser abençoada sim, irmãos. Agora, se alguém diz que é um filho, uma filha dele, quer dormir até tarde, não quer trabalhar, não quer fazer nada, e quer que Deus o abençoe, Deus não é injusto, irmãos. Deus não vai abençoar, porque a pessoa fala que é dele, não. Tem que dar o exemplo, tem que trabalhar também. Tem que levantar cedo, tem que procurar serviço, tem que trabalhar. Irmão, Deus é um Deus justo, um Deus de retidão, irmão. A Bíblia ensina isso para você e para mim. Roboão aqui, irmãos, não estava sendo justo, não estava sendo reto. Roboão queria aplicar algo, irmãos, numa escala, né, exagerada para o povo. Por isso que ele não foi aceito, irmãos. Irmão, você quer ter vitória da parte de Deus? Seja justo, seja reto. Aplique a moderação em tudo, irmãos. Aprendemos isso, como muitas outras lições nesse estudo aqui do capítulo 10. Eu poderia falar das outras também, mas Deus nos leva, pelo Espírito Santo, a frisar essa, irmãos. Moderação, justiça, retidão, equidade. Tem esses princípios para sua vida, para minha, para nossa. Irmão, tudo que nós vamos fazer, Deus vai prosperar. Podemos errar, podemos falhar, porque vivemos nessa terra, irmãos, somos sujeitos a falhas. Mas quando nós entendemos que a moderação, a justiça, a retidão, a equidade, isso vem de Deus, é aplicada, irmãos, nós vamos vencer, nós vamos conquistar, nós vamos ser bem-sucedidos, irmãos, e vamos ter a bênção de Deus sobre a nossa vida. Amém? A paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, ajude nós no canal aí, deixa aí o joinha, compartilha esse link, vamos levar essa palavra, irmãos, para os 4 cantos dessa terra, se Deus assim permitir, e ganhar almas para o reino de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus.